Olá, meus amigos e minhas amigas, você está no canal Paz e Arte. Hoje eu vou mostrar para vocês a costura feita à mão do bloquinho Star Flower. Eu já iniciei esse bloco na modelagem no vídeo anterior e eu vou dar uma dica da modelagem aqui. Você pode assistir aqui. Se você quiser ver mais detalhes, você pode também assistir o vídeo anterior. Então, sejam muito bem-vindos e vamos para essa aventura maravilhosa que é a costura à mão. Vejam a nossa estrela de flores, Star Flower, já toda cortada e montada, os pedacinhos que nós já montamos na aula passada, quando modelamos esse bloquinho. Os quadrados e os triângulos, que nós cortamos vários pedacinhos e modelamos a estrela, não é? Vou colocar aqui na descrição do vídeo, as medidas direitinho para você cortar. Se você quiser todas as informações, vai lá no vídeo da modelagem e dá uma olhada que você vai ter tudo direitinho, tá bom? Eu vou falar para vocês o seguinte: nós temos que costurar todos os triângulos para que eles se tornem quadrados. É o primeiro passo de construção deste bloco. Então, eu vou costurar triângulo com triângulo e vou deixar tudo preparadinho para que a gente possa depois ir compondo o nosso bloco. Aí, você faz a mesma coisa. Vamos começar a costurar? Então, vamos pegar metade do nosso trabalho aqui, ó, e começar a desenvolver a união dos triângulos, tá bom? Direito com direito. Vai preparando aqui, ó. Marca sempre, como eu ensinei pra vocês, os cantinhos. Procura o outro lado. Bem certinho. Para que você possa costurar dentro da linha que você riscou, de forma que o seu quadradinho fique perfeito e todos iguais, tá bom? Depois você pega, marca outro lado aqui, ó, pontinha do lado de cá. Olha aqui, eu risquei esse azul com lápis cinza. Se você tiver branco ou amarelo também é bom para riscar, porque senão você não enxerga se riscar com a linha preta. Coloque esse aqui no meinho, né? Para equilibrar sua caminhada. Sempre observando se tá na linha certinha. Aí você começa a costurar. Deixa eu tirar isso aqui para facilitar a visualização. Ó. 3 pontinhos. 2, 3. Eu escolho uma agulha bem fininha, que a agulha fininha ela faz um pontinho mais delicado. Você tende a costurar com um pontinho mais delicado. E aí, vai iniciando sua costura amorosamente. Observa se do outro lado tá certinho, ó. E continua assim até o final, tá? Você vai juntar todos os seus triângulos, dessa forma que eu tô fazendo aqui. E aí, você vai ter somente quadrados. Quando você tiver somente quadrados, nós vamos começar a unir as linhas. Pra depois a gente juntar tudo. Vou continuar aqui até o final. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra você como eu finalizei. Já tô chegando no finzinho aqui, ó. Observa o pontinho como está, tá vendo? Na linha certinha e sem esgaçar. Quando você ficar costurando o triângulo,
Tem que ter cuidado para não esgaçar o tecido, pegar com carinho. Porque os triângulos, eles são temperamentais, como eu já disse. Porque eles são cortados no fio, mas essa parte aqui, ó, ela tá bem fragilizada, porque ela não tá no fio. Ele é cortado aqui, nessa direção no fio. Então, é fácil de esgaçar. E aí, atrapalha, porque quando chegar no final, eles têm que estar todos do mesmo tamanho. E se você esgaçar o tecido, vai deformar. E aí, o projeto fica prejudicado, tá bom? Vai fazer isso aqui. No finzinho, deixa aqui esse ladinho, ó, sobrando, porque não tem nozinho, né? 3 pontinhos. E essa linhazinha fica aqui, ó. Sempre no seu trabalhinho. E aí, depois, você vai virar para que ela possa não criar uma sombra do lado claro. A gente busca tombar a costura pro lado mais escuro, quando é possível, dependendo do projeto, né? Porque às vezes não é. Aí você vai colocando de novo aqui no local, para você enxergando o projeto. E vai fazer isso em todos os seus triângulozinhos com quadrado. Costura todos e depois você volta para que a gente possa unir quadrados e triângulos assim. Preparando linhas e depois juntar as linhas todas. Pronto, depois que você uniu os quadrados, ó, os triângulos, fazendo com que eles fiquem quadradinhos, você coloca ele na posição correta no seu projeto. Coloca ele lá. Já viu? Tá no lugar certo? Tá. Pra você ter certeza que você vai encontrar corretamente. Porque se você não colocar, você pode fazer isso, ó, costurar assim. Aí depois fala, ah, costurei errado. Então, coloca na posição, observa qual é a posição e vira certinho, do lado certinho, para que você possa unir, tá bom? Quando você unir, vai ficar assim. Deixa eu tirar isso aqui para te mostrar. Ó, quando você unir, vai ficar assim. Com a costurinha certinha aqui e aqui. Então, é preciso unir sempre olhando o lado que você vai fazer, porque eu já fiz isso, eu já cometi esse erro, costurar errado e depois ter que desmanchar, tá bom? Agora eu vou prender esses dois aqui, ó. E você vai fazer isso, vai colocar na posição correta no seu projeto e vai juntar esses lados, tanto de um lado como de outro, os triângulos e os quadrados, tá bom? Coloca sempre na linha certinha. Vê o ponto correto de encontro aqui do cantinho, para que fique bem certinho. E no final, o seu trabalho seja concluído com o bloco do tamanho 30 por 30. Porque se você erra esses cantinhos aqui, ele vai diminuindo, vai reduzindo. Aí, quando você vai montar sua coxa, tá do tamanho diferente. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, vai lá, prepara bem direitinho cada um e costura. Para que possa ficar perfeitinho o trabalho. Devagarzinho, com amor, você vai construindo. Você dá os 3 primeiros pontinhos aqui nesse encontro. Você tá encontrando esse branco aqui com esse azul aqui, ó. Tá vendo? Cuidado pra você não morder esse aqui, ó. Quando você atravessar esse ponto. Não pode morder o de trás, tá bom? Dá os 3 pontinhos iniciais. Mais um. E vai até o final, devagar. Ajustando. Ajusta direitinho para ele se acomodar bem, tá vendo? E aí, você pode continuar. Sempre olhando atrás para ver se tá batendo certo. Vamos ver. Ó, deu certinho. Aí, continua. Devagarzinho, até o final. Desse jeito que eu falei pra você, tá bom? Cheguei aqui no cantinho, fazer meu acabamento.
Você vê que esse azul aqui tá com a margenzinha maior, tá vendo, ó? A régua caminha um pouquinho pra cá, mas não tem problema. Você tem que respeitar, é o traço interno, aquele que representa o seu molde. Vamos ajustando assim. E unindo todos, tá? Aí você teria que unir, do jeito que nós fizemos aqui, os triângulos e o quadradinho desse lado e também desse lado. Também desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, tá bom? Depois a gente junta esse aqui e vai ficar uma linha inteirinha assim. Então, você vai precisar de 4 dessas linhas para você ter o seu projeto inteiro completo, a sua estrela completa, tá? Starflower, o nome desse bloco. Aí, depois que você fizer essas partezinhas, já estiverem todas feitinhas, você junta o meinho e completa a sua tirinha. Porque aí você vai ter finalizado essa primeira fase aqui, tá bom? Vai dando pausa no vídeo, vai acompanhando e fazendo o seu trabalho junto comigo. Ó, prende o cantinho, prende outro cantinho com a agulha, prende outro cantinho aqui, o pique da agulha, e faz a mesma coisa desse lado aqui. Constrói a sua tirinha, tá bom? Chegando, mas eu achei o ponto grosseiro. Vou diminuir, peraí. Vou fazer um pontinho mais pequenininho. Aqui, ó. Pronto, ficou legal. Continua até o final assim. Pronto, beleza. Tá no lugar certinho. E aí, até o final. Pronto, juntei tudo. Então, você tem que fazer isso todas as linhas, tá bom? Você terminar todas as linhas, a gente vai juntar. Pronto, terminei essas duas tiras aqui, ó. Essa e essa aqui, que é a parte de cima do nosso projeto, né? A gente precisa saber se encontrou certinho essas costuras aqui, ó. Parece que estão perfeitinhas, tá bom? Porque quando a gente virar, elas têm que se encontrar. Se encontrar aqui, não é? Vou colocar ousadamente logo uma marcação aqui desse lado, bem certinho, já bateu certinho, ó, que maravilha, tá? Vou colocar uma marcação aqui desse lado, ponta lá, ponta aqui, ajeitar aqui, só pra situar, tá bom? Só para ir situando. Aqui, o primeiro encontro, eu tenho que observar o lado que tá a costura. Se esse daqui tá pro lado de cá, esse daqui tem que tá pro lado de cá. Tô falando daqui, do fundo, ó. O fundo, o encontro. Por isso que eu falei, a gente tende a fazer um encontro com o lado escuro virado para... Se eu virar tudo para esse lado aqui, ó, tem que virar do outro lado aqui. Entendeu? A tendência é fazer essa travinha aqui se encontra. Essas costurinhas tem que estar bem encostadinha aqui, porque isso que vai fazer com que o encontro da estrela se dê. Porque se você errar esse momento aqui, ela não vai encontrar lá na frente. Aí não vai dar aquela ilusão de que é uma coisa só. De que não são triângulos, são... Ó. Isso aqui tem que encontrar certinho, tá bom? Tem que encontrar esse ponto aqui certinho, para que quando você for costurar, os triângulos estarem todos no lugar correto. Então, a gente tem que marcar isso aqui bem direitinho. Vamos marcar todos os lados,
para que a gente possa acomodar antes de costurar. Coloquei o alfinete nele todo, observei se ele tá todo ajustadinho. Eu acho que sim, né? Quando você ficar assim na paz com ele, aí você começa a costurar. Só que eu vou costurar deste ponto aqui pra cá, pra depois costurar desse ponto aqui pra cá, pra mim ter mais garantia de que eles vão se encontrar. Eu acho que vão, porque a gente fez tudo corretamente, os pontinhos, e ele deve estar com a tendência a ficar bem perfeitinho. Vamos ver, né? Vou começar daqui. Começar daqui. Esse ponto daqui, ó. Esse cantinho daqui. Eu vou juntar com esse cantinho daqui, porque isso muito me interessa. Então, eu vou juntar aqui. Não vou nem fazer aquela amarração aqui no meio agora. Amarração eu vou deixar pra fazer depois. Eu vou prender aqui, porque isso aqui tem que estar certíssimo, tá? Enquanto você não achar esse encontro perfeito aqui, você não faz nada. Você tem que achar, ó. Tem que ficar perfeitinho aqui, ó, o encontro dessas linhas, tá bom? Bem no cantinho certo. Pronto. Dá um piquezinho aqui. Verifica se bateu certinho, ó. Aí você prende a sua agulha aqui. Começa a costurar, tá bom? Você vai dar 3 iniciadas aqui, ó. E faz o seu trabalho aqui, tá bom? Vai até lá, como a gente tá sempre atravessando, ó. Às vezes ele embola um pouquinho aqui, mas aí você tira, vai devagarzinho e ajusta. E vai caminhando. Quando chegar aqui, pertinho, eu vou mostrar pra você como é que faz essa união. Deixa eu andar mais um pouquinho pra frente. Devagar, sem esgaçar o tecido, isso é muito importante. E nesse momento aqui, ó, concentração e carinho. Carinho e paciência. Para que ele fique certinho no final. Fica um trabalho bem feitinho, já que a gente tá trabalhando. Ó, subiu, ó, não gostei, vou tirar. Descer um pouquinho. Subiu ali. Porque quando tem muito alfinete no trabalho, o alfinete às vezes fica repuxando. Aí você tem que voltar e ajustar. Pra continuar na linha. Entendeu? Vou tirar esse aqui por enquanto. Pra que ele fique fácil aqui, ó, de encontrar. Você vai ajustando, pra que ele fique direitinho, tá? E continua respeitando o traço da modelagem que você fez na aula anterior com muito carinho. Respeita o traço da modelagem e segue em frente. Cheguei aqui no cantinho, tá vendo? Tá mais aqui no centro. Vou finalizar, vou fazer 2 aqui, ó. 2, 3. Vou passar pro lado de lá. Encontrar aqui do outro lado o mesmo ponto, ó. Ele tem que encontrar esse aqui, ó. Isso, tem que sair daqui do ponto certo e encontrar este aqui no ponto certo. Atravessa. Atravessou. Vamos agora ir lá pra trás, pro outro lado. Volta lá atrás, ó. Entrou aqui. Saiu aqui, mas no ponto certo. Tá vendo? Pra prender esse cantinho aqui, pra ele ficar bem presinho. Pra ele não ficar folgado e demarcar exatamente o local onde a gente quer costurar. Agora sim, agora a gente volta. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Volto aqui, ó. Volto aqui
pro lado de cá atrás, tá vendo? Pra esse lado aqui, ó. Volta aqui. Prendo todos. E depois volto aqui pra onde exatamente eu vou costurar. Ponto daqui, a quinazinha daqui. Com o pontinho certo daqui. Saiu certinho? Ótimo. Aí sim. Vamos agora continuar. Ó. Vou botar 3 pontinhos aqui. Vamos ver se tá certo. Ó, beleza, tá certinho. E eu acho que pode subir um pouquinho só. Um pouquinho só aqui, ó. Pra ver se tá... Agora sim. Agora tá perfeito, ó. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou fazer os meus 3 aqui e continuar. 2, 3. Agora eu vou caminhar até o final. Com cuidado e amor. Belezinha. Belezinha, belezinha, não é? Tudo batendo certinho do outro lado. Vou caminhar até o final e finalizar. Dá um pause aí, tá? Finalizei aqui. Dei os 3 pontinhos. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que na direção contrária. Porque aí eu vou colocando ele vai ficando, ele tá ficando certo, ó. Olha o encontro aqui do lado de cá, como é que ficou certinho, tá vendo? Esse encontro ficou bom. Vamos agora voltar e fazer do lado de cá, pra ele ficar bem contradinho também. Como eu não fiz a amarração, aqui, ó, dessa parte, vou começar por esse lado aqui, tá bom? Vou colocar aqui a minha agulha. Desse lado. Sem morder meus amiguinhos que estão aqui, meus outros tecidos. Eu quero juntar esses dois. Então, esses dois vão ter que ficar bem justinhos aqui. Eu vou dar meus pontinhos iniciais aqui, ó. Pra prender direitinho. Entendeu? Dar meus pontinhos aqui. 2, 3. Eu vou passar pro lado de cá. Vou atravessar todos os paninhos aqui, juntando as quinas. Juntando as quinas, ó. Passei pra cá. Daqui eu vou passar pra cá. Bem certinho. Tem que sair certinho, tá vendo? Agora, dessa daqui pra outra daqui, pra essa daqui, ó. Pra que elas todas fiquem ajustadas, bem certinho. Esse ponto e esse ponto aqui, ó. Vou atravessar pro outro lado agora. Vou atravessar desse daqui. Esse daqui. Pra esse daqui, ó. Está quase, ó. Ó, já atravessei todos os lados. E vou caminhar até o final. Sempre prendendo esses cantinhos sem mordiscar os tecidos internos. Atravessa somente os cantos, de um lado para outro, para prender direitinho o meio. Já do lado, pertinho das costuras. Vou tirar esse alfinete aqui. Ele pode repuxar o tecido. Vou encostar até aqui no finzinho, ó, a minha costurinha. Vou observar se deu certo aqui atrás, ó, certinho. E aí eu vou prender aqui, nesse canto. 1, 2, 3. Atravesso pro lado de cá, canto com canto.
Atravesso do lado de lá. Ó, tá vendo? Para esse lado branquinho aqui. Volto pra cá. Dou 3 aqui também pra firmar. Deixa eu ver se tá certinho. Dois. 3. Vou até lá e finalizo. Vai acomodando aqui, para não sair do lugar. Observa se tá continuando certo. Ó, perfeito. Pronto. Aí, vamos até o final e aí finaliza. E agora? Deixa o pontinho aqui. Corta. E vamos ver como ficou, ok? Aí, ó. Tudo costuradinho. Vamos abrir. Olha. Desse lado. Toda certinha aqui, tá vendo? Os encontros ficaram ótimos. Bem encontradinho. Bem bacana. Pronto, essa primeira parte. A gente vai fazer a segunda parte da mesma forma e depois juntar, finalizando o nosso trabalho. Já juntei aqui essa parte também. Só falta o meinho para finalizar o trabalho, para ficar bem bacana, ok? Vou juntar aqui agora, ó. Como nós fizemos o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. Marca todos os cantos, respeita os cantinhos e atravessa todas as costuras quando encontrar, ok? Começa por aqui, vai até o outro lado e depois volta pra cá e vem pra cá. Porque aí você garante que os cantinhos vão ficar bem ajustadinhos. Ou você pode também vir caminhando por aqui de uma forma bem amorosa. Eu acho que vai também funcionar, porque ele tá todo bem sentadinho. Todos os cantinhos estão encontrando bem, a modelagem foi bem feita, então tudo bem, ok? Os últimos pontinhos aqui, antes de abrir o trabalho. Já tudo unido, todas as tirinhas unidas, né? Vamos ver como é que ficou. Se ele realmente finalizou a estrela de forma que os cantinhos ficaram bem, ok? Vamos abrir. Olha. Pronto. Eis a nossa Star Flower, a estrela flor, de 8 cores, tá bom? De 8 cores. Ela está prontinha. Mais um bloquinho pronto para o nosso desafio da coxa de patchwork com os blocos costurados à mão. Eu vou mostrar para vocês também esse mesmo bloco feito em 2 cores. Vou deixar uma dica para vocês para o nosso próximo trabalho aqui no canal. Este aqui é um bloco, é o mesmo bloco que vocês fizeram agora comigo. Só que eu usei apenas 2 cores. Veja como fica bonito, você também pode fazer esse trabalho. É a mesma modelagem. Então, até mais. Então, gostaram da aulinha? Então, vai aí, se inscreve no canal, compartilha e comenta para que a gente possa crescer juntos. Até mais!